Então, essa vai ser a aula 6 de Química, tá? Que vai ser ligação iônica e ligação covalente. Aí vocês vão me perguntar, tá na página 440, tá? Só para vocês terem uma ideia, existe só esses dois tipos de ligações? Não, a gente vai falar um pouquinho das ligações metálicas também, tá? Só que aí não é tanto assim, meu Deus, um mistério. Mas então, só para vocês terem uma ideia, essa aula, então eu vou falar sobre os 3 tipos de ligações químicas que acontecem, que são necessárias, tá? Para que elas são necessárias? Para formar novas substâncias, para formar novos elementos químicos, tá? Porque pensa só, o que a gente tinha conversado até hoje falando de química? A gente viu sobre qual é a diferença entre substância e mistura. A gente viu como que faz para você separar uma mistura, certo? O que a gente está fazendo agora aqui? A gente está vendo, agora são as substâncias. Lembra que eu tinha colocado e falando assim, a diferença entre substância e a diferença entre mistura? Era que substâncias, elas formavam ligações químicas, né? Elas se juntavam em formas de ligações químicas. Já a mistura é como se eu tivesse pegado, por exemplo, várias coisas diferentes, sei lá, tipo, eu peguei esse monte de caneta aqui, isso aqui é uma mistura, certo? Tá tudo misturado. Formou novas substâncias? Esse monte de caneta junto vai formar uma outra coisa? Não, certo? Então isso é mistura. Diferente, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, aqui ó, água, certo? O que vai ser a água? A água, então, vai ser a ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio. Forma, então, uma nova substância, nesse caso, a água. Isso daqui vem de aulas passadas, eu acho que vocês lembram, né? Se eu não me engano, acho que era a aula 4, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês falam comigo. O que acontece aqui, então? Agora eu vou falar para você como que acontece essas ligações químicas para vocês formarem novas substâncias, tá? Então vai ser nesse sentido. A aula de hoje, então, vai falar sobre essas ligações, como que os elementos químicos se unem para formar novas substâncias, tá? Basicamente, o que acontece? Esse modo de união entre esses átomos sobre os elementos que a gente tem na tabela periódica são 3 tipos de ligações que existem na natureza, tá? Nós vamos ter, vou colocar mais para cá para vocês, as ligações iônicas, certo? As ligações covalentes e as ligações metálicas. São esses 3 tipos, beleza? Eles não são complicados, tá? Vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão ter um treco, tá? Não é difícil compreender, é bem tranquilo. Às vezes, mas é tranquilo para você. Vocês vão ver que vai ser tranquilo. Não fiquem desesperados, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Depois eu mando, tá? Então, fica tranquilo, que aí eu fiz bonitinho, porque aí eu vou pegar e vou mandar para vocês, beleza? Então, aí depois eu tiro foto e eu vou mandar no grupo. Nath, você falou que você estudou isso. Você conseguiu lembrar? Você achou fácil quando você aprendeu? Me diga, como que foi? Ó, gente, só vou pegar o papel aqui para lembrar uma coisinha com vocês. Vocês vão querer me matar, eu tenho certeza, mas é importante, tá? Deixa eu ver. Ó. Então, aí eu vou falar, então, essas partes bonitinhas para vocês, tá? Primeiro, para dar uma relembrada, gente. Ó. Tabela periódica. O que vai ser a tabela periódica? Vocês lembram a tabela periódica? Aqui eu tenho uma montada, tá? Vocês não vão ver bonitinho, que não vai dar para separar aqui a tela. Mas o que era a tabela periódica? Então, ela era composta por todos os elementos químicos conhecidos na natureza,
certo? Fossem eles naturais ou fossem eles criados pelos homens. Então, isso daqui, essa é a tabela periódica. O que acontece na tabela periódica? Todos aqueles elementos que a gente vê na tabela periódica, que a gente chama de elemento, eles são átomos, certo? Vocês lembram que átomo era a menor unidade que a gente conhece na Terra? Certo? Que ele era feito do quê? Um átomo, ele vai ser composto de um núcleo, certo? E de uma eletroesfera. O que tinha no núcleo dele? Prótons e nêutrons, certo? E na eletroesfera dele é onde ficavam os elétrons. Para que servia esses elétrons? É esses elétrons que iam ser compartilhados, que iam ser doados de um átomo para outro, e assim você formava novas substâncias, certo? Novos elementos químicos. É assim que acontece. Por exemplo, se você olhar na tabela periódica, você não vai encontrar água. Você não vai encontrar H2O lá. Por quê? Porque a água ela é composta pelo hidrogênio e pelo oxigênio, os dois já estão na tabela periódica. Então, a água ela é um composto da nossa tabela, é a união de dois elementos que já estão representados na tabela, tá? Por isso que a gente não vai encontrar água e outros elementos químicos que existem, a gente não encontra na tabela periódica, porque a gente vai encontrar o essencial só nela. Então, vai ser o átomo base dela, tá? Então, só pensar. Então, toda a tabela periódica ela vai ser composta por átomos, né? Átomos ou elementos, gente. A gente pode usar os dois nomes. E ele vai ser do quê? De prótons e nêutrons aqui no núcleo e de elétrons que fica nessa eletroesfera, tá? O que acontece? Quando a gente fala de ligação, a gente está falando então, de troca de elétrons, certo? Então, ondas eletromagnéticas é um pouquinho mais complicado, Andrei. Depois eu falo para vocês, tá? Mas aí eu te explico depois. O que acontece, então, ó, com esses elétrons aqui? São eles que vão ser... Eles mudam de camada na eletrosfera, são eles que são doados para outros elementos e tudo isso, tá? Então, toda vez que a gente vai falar de ligação química, a gente sempre está falando de que nós vamos estar mexendo sempre com os elétrons. Lembra, elétrons têm carga negativa, certo? Isso é importante vocês lembrarem. Elétron tem carga negativa, certo? O que acontece? Vamos para as ligações agora, tá? Primeiro tipo de ligação que existe é ligação iônica. O que é isso? Por que é o nome? Gente, é só para separar, tá? O que acontece na ligação iônica? É quando você, na verdade, é um tipo de ligação onde você doa elétrons. Tá? Você tem sobrando e você doa para o amiguinho do lado. Por que você faz isso? Vocês lembram quando a gente tinha feito aquela linda distribuição eletrônica que vocês, certeza que querem me matar até hoje por causa disso daqui? Ah. Vocês lembram que eu falei que o elétron quer no final, todo átomo quer no final, é ficar com 8 elétrons na última camada, na camada de valência? Então, olha só. Aqui, tirando o oxigênio, o hidrogênio que quer ficar com 2, tá, gente? O restante, eles sempre querem ficar com 8. O que aconteceu aqui? O cloro, se vocês olharem pela tabela periódica, ele é da família 7A. Se ele é da família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência, na última camada dele, certo? O sódio, ele é da família 1A, então ele tem 1 elétron na última camada dele, na camada de valência. O que acontece aqui? É mais fácil o sódio doar esse 1 a mais para o cloro, ou o cloro doar 7 elétrons para o sódio, certo? Aí você pensa no, tipo, na parte matemática, qual que é mais fácil? É mais fácil o sódio doar para o cloro. Nessa doação,
nós vamos ter o quê? A formação de cátions e ânions. O que é isso? Quem doa elétron fica positivo, porque ele perdeu um negativo, né? Então, se ele perdeu, ele estava em equilíbrio. Perdeu o negativo, ficou com positivo a mais. Recebe o nome de cátion. Quem ganhou elétrons recebe o nome de ânion. Tá? Ele fica muito mais negativo. Então, por isso que eu já coloquei o símbolo aqui para vocês. Ó. Porque o sódio vai doar para o cloro. Então, aqui é só uma representação para vocês. Ó. O sódio doou para o cloro. Isso é uma ligação iônica. Então, é um momento de doação. Você está entregando um elétron para o seu amiguinho do lado. Olha só que coração bom deles. O que acontece? Vocês vão ver no exercício o que ele fala. Ele quer saber quem faz ligação iônica. Gente, é metal com ametal ou metal com hidrogênio. O que significa isso? Voltando na tabela. Tá? Gente, quem é os metais na tabela periódica? 1A, 2A, de 3 até o 12. Então, disso daqui até isso daqui, todos esses elementos químicos, todos, gente, todos eles são metais, certo? Tirando o belezinha aqui de cima. Qual que é o belezinha aqui de cima? O hidrogênio. Tá? Aqui nós temos o hidrogênio. Ficou lindo escrito, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, o hidrogênio ele não conta, ele ficou excluído. Mas então, todos esses elementos aqui, do 1, 2 até o 12, eles são considerados metais, certo? Chegamos aqui no cantinho. Do 13 ao 17, eles são considerados ametais. Beleza? O que significa isso? Eles não têm muitos elétrons, assim, tipo, eles não conduzem eletricidade, tá? Então, por isso que eles são ametais, eles não são bons condutores de eletricidade. Enquanto os restantes que tá para cá são bons condutores de eletricidade. Então, por isso que a gente separa. Então, o que acontece? Na ligação iônica, sempre vai se juntar alguém dessas famílias com alguém dessas outras famílias. Certo? Então, é só esse tipo de ligação que você vai ter. Então, ou é metal com ametal, ou metal, lembra que são todos esses aqui, com o hidrogênio bonitinho aqui. Beleza? É assim que funciona. Chegamos agora na ligação covalente. Qual é a diferença entre ligação covalente e a ligação iônica? A ligação covalente, você não vai doar elétron para ninguém. Na verdade, você vai ter o quê? Um compartilhamento. Certo? Então, o que acontece? Olha o exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Você não tá doando, tipo, tá falando assim, opa, tá sobrando aqui, pega esse tanto. O que você vai fazer? Você precisa compartilhar elétrons, porque se você doar, vai ficar faltando para você. Entendeu? Então, não vai dar muito certo. Como que a gente vai saber quem faz a ligação covalente? Quem faz ligação covalente é ametal com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Ou seja, quem faz ligação covalente é só do grupo 13, certo? Ou 3A até o 7A. Então, são esses elementos aqui e o hidrogênio, que é o excluído aqui no canto. Tá? São só esses que fazem ligações covalentes. Existem dois tipos de ligações, apolar ou polar. O que significa isso? Ligação covalente apolar é quando você tem o mesmo elemento químico se ligando, certo? O que acontece nessa ligação? Eu não falei para vocês, ó, eu representei aqui, ó, você tem 7 elétrons na camada de valência, ó, o cloro aqui com 7, bonitinho. O outro clorinho aqui do lado com 7 também. Aí você fala, pô, se eu for se doar um desse aqui para esse amiguinho aqui do lado, o que ia acontecer? Ele ia ficar com 8 e eu ia ficar com 6. A intenção não é ficar com todo mundo com 8 no final? Então, o que você faz? Aí fala assim, olha, eu não posso doar para você, mas a gente pode compartilhar. Certo? Então, você faz o quê? Existe um compartilhamento de elétrons. Então, na hora que você for contar, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Mesma coisa com essa outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina que fosse isso. Imagina que é um socialismo nos átomos, certo? A ligação covalente vai ser nesse sentido. Então, aqui nada vai ser doado. Vai ser tudo o quê? Compartilhado. As pessoas são muito felizes. Os átomos aqui vão ser muito felizes. Então, eles vão ser uma parte de compartilhamento. Então, toda vez que falar de uma ligação covalente apolar, tem que ser sempre o mesmo elemento químico, tá? Então, nesse caso aqui, ele formaria o quê? Cl2, certo? Cloro 2, então. Vai ter só esse tipo? Não, gente, tem vários outros tipos, tá? Mas lembra, sempre vai ter que ser ametal com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Por exemplo, só cloro 2? Não. Você vai ter oxigênio, certo? Nitrogênio. Tudo isso é uma ligação covalente. É entre o mesmo elemento químico e ele é tudo ametal. Que ele está entre aquela família lá que eu falei para vocês, da 3A até a 7A. Beleza? Ligação covalente polar. Vai ser, então, entre elementos químicos diferentes, certo? Mesma coisa, gente. Socialismo aqui dos elétrons. Você vai fazer o quê? Compartilhar esse daqui. Lembra que só o hidrogênio é aquele louco que aceita 2 elétrons na última camada, para ele tá ótimo. Enquanto o restante vai querer 8, certo? Então, se você encontrar do cloro aqui, 8. Hidrogênio, 1, 2. Tá ótimo para ele, certo? Então, ele seria o quê? HCl. Isso aqui é um ácido, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas como que faz um ácido. Então, isso é uma ligação covalente. Aí você fala, mas o que é esse negócio louco que você escreveu aqui embaixo? Tá? Seria uma ligação covalente dativa. O que vai ser isso? Não ficou sobrando elétrons livres aqui, assim, ó? Então, o que aconteceria? Se tivesse outros, esses elementos livres aqui, aí ele pode compartilhar com outras substâncias, tá? Então, ele formaria novos elementos químicos. Só que a gente não vai ver isso aqui agora. Eu só estou colocando para vocês terem uma ideia. Então, quando você tem esse tipo de ligação, opa, liguei com a amiguinha aqui do lado, acabou. Mas eu tenho elétrons livres aqui. Então, eu poderia compartilhar eles, fazer um socialismo ali com outros, tá? Mas a gente não vai ver isso. O importante só da parte da ligação covalente é o quê? Saber que é entre ametal e ametal, ou hidrogênio com o hidrogênio. E que ela pode ser de dois tipos, polar ou, desculpa, gente, apolar ou polar. Certo? É nesse sentido. Beleza? Por último, nós temos aqui, ó, ligação metálica. O que significa esse negócio de ligação metálica? Ligação metálica, a gente vai ser entre metal e metal. Ou seja, voltando à nossa tabelinha, desde a família 1 até a família 12, tirando o hidrogênio aqui de cima, tá, gente? Então, todos esses elementos químicos aqui são metais. Então, são ligações entre esses elementos químicos aqui. Mais fácil para vocês pensarem. Por exemplo, aqui nessa parte eu vou ter ferro, ouro, prata, certo? Todos esses tipos de elementos químicos. O que acontece? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de ferro, tá? Porque quando esses metais se ligam, eles formam ligas metálicas, ou seja, o que é isso? Eles não se unem de pouquinho, igual a gente tinha visto os outros ali. Eles não se unem, tipo, 1, 2 só. Certo? Eles se unem com muitos. E com isso, por exemplo, nesse caso, ele formaria como se fosse uma barra metálica. Que a gente consegue ver em tudo quanto é lugar. Certo? Então, tipo, você vai ter barra metálica em construção, você vai ter formando joia, certo? Tipo, liga de ouro, liga de prata, todas essas coisas, liga de cobre. Né? Então, tudo que a gente tem basicamente na nossa casa e que permite a gente usar o celular, ter internet, todas essas coisas, é através de ligas metálicas, de ligação metálica, tá? Porque essa ligação entre metal com metal, você forma o quê? Condutores de eletricidade, certo? E esses condutores de eletricidade vão fornecer o quê?
Por que que forma isso? Esses elétrons, eles ficam entre essas ligações aqui e eles são ótimos porque eles ficam tipo, meio que agitados e eles ficam passando essa eletricidade de um lado para o outro. Por isso que ele é um bom condutor de eletricidade, porque ele ajuda a pegar essa eletricidade e passar de um momento para outro, tá? Passar de uma parte para outra. E por isso que quando a gente vai falar de fio, de todas essas coisas, a gente está falando do quê? De metal com metal, porque eles são bons condutores, então, de eletricidade. Tá? Por isso que a eletricidade vai sair lá da usina, da hidrelétrica, passar pela central deles e chegar até a sua casa. Certo? Então, se você parar, tipo, por que eu tenho luz? Porque eu tenho internet? Porque eu tenho qualquer coisa nessa parte baseada em eletricidade, é através dessas ligações metálicas, certo? Se você parar e pensar, fala assim, nossa, mas que meio louco, né? É meio louco mesmo, gente, tá? Mais louco ainda que a pessoa que pensou nessas coisas, beleza? Então, nessa parte aí que eu falei pra vocês, essa parte da ligação, gente, é só isso aqui mesmo, tá? Não é muito complicado. Você só tem, então, ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Eu falei, é simplesinho, tá? Se eu falar, vai terminar a aula agora? Não, tá? É só mais uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Para a aula, para as próximas aulas, não é a aula que vem, mas para as próximas aulas, o que a gente vai começar a ver? Sobre reações químicas. Eu não falei para vocês aqui, ó, do HCl, certo? Que a gente vai, isso daqui eu falei para vocês que é um ácido e a gente vai ver melhor na próxima aula. O que acontece então com esse HCl? Para você formar ele, você não juntou o hidrogênio com o cloro? Juntou, não juntou? Então, como que a gente representa isso quando a gente vai falar de reações químicas? A gente coloca o H mais o cloro, certo? Formou o ácido clorídrico. Beleza? Isso daqui vai ser uma equação química, tá? Para você está na página 441. Beleza? O que acontece, então, com essas equações químicas? A gente vai começar a ver agora, mais para frente, gente, vocês vão ver isso no ensino médio também, tá? Então, o que vai ser essas equações químicas? Vai ser quando você vai juntar, então, dois elementos da tabela periódica e formar um novo elemento. Nesse caso, a gente sabe que essa junção aqui foi através de uma ligação covalente, certo? Que deu origem, então, a uma nova substância, nesse caso, o ácido clorídrico. O que acontece? Toda vez que a gente vai falar de qualquer tipo de substância, a gente vai separar elas. Separar no quê? Sempre no sentido dessa flechinha. Essa flechinha muda, tá? Se eu coloco essa flechinha de um lado só, quer dizer que esses dois se uniram e formaram o ácido clorídrico, mas não existe a possibilidade desse ácido clorídrico se separar e voltar a ser hidrogênio com cloro, tá? Se acontecer dele conseguir fazer isso, aí eu teria que representar. Então, fazer uma setinha de vai e vem, tá? Então, o que acontece? Que essa equação, ela faz o quê? Vai e vem, ela sempre muda, tá? Então, ela pode formar isso ou isso daqui voltar a ser isso. Não tem problema, tá? Do lado, sempre que vai estar representado do seu lado esquerdo. Isso daqui se chama, eu não sei se vocês já viram nessa vida isso, mas ele se chama reagente. Certo? E o do lado direito, esse daqui, se chama produto. Pensa só no seguinte, reagente, imagina que você está fazendo um bolo, tá? Reagente vai ser os ingredientes que você precisa para formar o seu produto final, que vai ser o quê? O bolo, certo? Então, reagente vai ser os ingredientes e o produto vai ser o final, que seria o bolo.
Nesse caso, eu teria que tirar essa setinha aqui, tá? Só para mostrar para vocês que ele é num sentido só. Porque a setinha está indicando um sentido. Vocês conseguem ver? Ela está indicando o quê? Que esse reagente formou esse produto, certo? Se eu tivesse colocando a setinha tipo pro lado de lá, esse seria o reagente e esse daqui seria o produto. Então, sempre observem o sentido da sua seta. Que os dois se uniram e formaram, né, o produto, que nesse caso é o ácido clorídrico. Beleza? Na folha para vocês tem outros tipos de reações, tipo de síntese ou adição, análise ou decomposição, toda essa parte. Isso não é tão importante, tá? O que é importante vocês saberem que do lado, então, esquerdo você vai ter os seus reagentes e do seu lado direito vai ser os seus produtos, sempre olhando no caso da seta, tá? Se a seta tiver desse jeito, então, esquerdo, reagente, direito, o seu produto. Agora, a gente vai começar a ver mais sobre essas coisas. Por exemplo, H2, né? Isso daqui você forma água. Tá? Não tá balanceado, isso aqui a gente vê em outras aulas. Mas do mesmo sentido, gente, ó. Isso aqui vai ser o reagente e esse daqui vai ser o seu produto. Certo? Você não vai me falar, são todos os elementos químicos da tabela periódica que conseguem se unir e formar novos? Não, tá? Por quê? Porque ele tem que obedecer essa parte aqui, ó, de quanto que ele tem sobrando, quanto que ele vai ligar. Tem uns elementos que eles não vão muito com a cara um do outro, tá? Então, eles acabam não fazendo essa ligação química naturalmente. Se eu tentar forçar ela no laboratório, eu consigo fazer? Consigo, tá? Mas aí, novamente, não é algo natural, tá? O que a gente vê, então, é essa parte, tipo, que ó, os elementos, eles vão ter, alguns vão ter mais afinidades com os outros, certo? E vai formar essas partes das ligações, beleza? Eu vou achar um aqui, ó, só para mostrar para vocês. Eu queria um que fosse mais simplesinhos para mostrar para vocês, ó. Mas que é o exercício que a gente vai fazer em sala, não em aula, né? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Esse vai ser o exercício que a gente tem para fazer em sala, tá? O que vai ser isso? Por exemplo, ó, primeiro aqui, completar a sentença. Tipo de ligação química que acontece entre metal e metal qual é? A ligação metálica, né? Entre metal e ametal vai ser de que tipo? Ligação iônica. Ametal e hidrogênio vai ser covalente, tá? Entre dois ametais também vai ser covalente, tá? Tá tudo aqui, depois eu vou mandar para vocês, tá? Explica o que são íons e defina ânion e cátion. Íons, gente, é o que eu falei para vocês aqui, ó. É quando você tem essa doação de e recebimento de elétrons. Então, que um fica positivo e outro fica negativo. Isso são ânions, é quando você deixa da carga elétrica para os seus elementos químicos. E então, o cátion vai ser aquele que doa elétrons, né? Fica positivo, e o ânion, aquele que recebe elétrons, fica negativo. Diferença entre ligação iônica e ligação covalente. Falei, gente, ligação iônica, você tem a doação de elétrons. Ligação covalente, você tem o compartilhamento de elétrons, tá? O que acontece? Vocês vão ver até que você vai ver muito mais sobre ligação iônica e ligação covalente, tá? Eles deixam a ligação metálica um pouco de lado, só para vocês terem uma ideia. Aqui, só para vocês verem, ó, tá escrito não metal, não metal. O que significa isso? É a mesma coisa que a metal, tá?
É a mesma coisa, só que eles só às vezes dão outro nome só. Tá? Então, seria nesse mesmo sentido. Então, você vai ter a parte do... Por exemplo, ó, a metal com hidrogênio é uma ligação covalente? Sim, né? Deixa eu arrumar aqui, gente. A metal com a metal é ligação covalente? Sim. Substância que apresenta ligação iônica e ligação covalente é classificada como ligação covalente? Estranho, né? Mas é errado mesmo, tá, gente? Porque não tem como você ter uma substância que faça as duas ligações ao mesmo tempo. Ou ela faz uma, ou ela vai fazer a outra. Beleza? Porque metal com metal é ligação metálica e metal com hidrogênio é ligação iônica. Isso tá certo. Tá? Aqui, você vai encontrar, às vezes, alguns exercícios nesse sentido, tá? Que vai ser o quê? Você vai precisar saber de tudo isso daqui bonitinho. Então, gente, não se desesperem. O que vocês precisam saber mais? Se é a metal, se é metal, ou se é o hidrogênio, porque o hidrogênio não muda o nome, né? Por exemplo, aqui você tem um ametal. Aqui você tem um metal. Enxofre você tem como um ametal. E o cálcio, ele é um metal. Aí ele quer saber quem faz ligação covalente, certo? E então você teria que lembrar se ele é metal com metal. Você viu que isso daqui só fez para te assustar, né? Eles não precisam saber disso daqui, tá? Então vocês teriam que ver, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, um hidrogênio com um oxigênio. Então, ele vai formar uma ligação covalente? Um ametal com um hidrogênio? Forma. Nossa, tá tudo torto aqui pra vocês. Ele forma, tá? Sempre vai ser ametal hidrogênio, ou ametal hidrogênio hidrogênio, tá? Nesse caso, na ligação iônica, sempre tem que ter metal. Então, aqui, a ligação H2O é uma ligação covalente. Hidrogênio e o sódio, ele forma uma ligação covalente? Não, é iônica. Isso aqui é um metal. Então, vocês teriam que ver isso, ó. Isso daqui seria, então, um ametal com metal? Também não, porque é ligação iônica. Ligação covalente nunca vai ter metal no meio delas, tá? Vai ser sempre a metal. Então, é isso que vocês, ó. Isso aqui já tá errado também. Esse daqui poderia ser... a resposta certa seria a D. Tá? Porque, ó, metal é ligação iônica. Metal com metal é ligação iônica. A metal com metal é ligação iônica. Então não tem como. Só esses aqui que são todos A metais. Então a ligação certa vai ser a D. Eu tô falando, eu acho que vocês devem estar pensando que eu tô tudo louca, né? Mas, gente, vocês vão ver que não é complicado, tá? Não sei o que vocês acharam, me falem. O que vocês acharam, tipo, entre esses tipos de ligação? Vai ser só isso mesmo, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? Para saber como que você, se é ou não é, você precisa lembrar só da tabela periódica, tá? Lembrando na onde o elemento vai estar na tabela periódica, você vai conseguir saber onde ele vai estar, se ele é metal, essas coisas. Aí você vai falar, mas como que eu sei? Gente, lembra das musiquinhas, tá? O Sérgio Parquinhos, Lina Cama, Robson Crusoe francês, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Desse jeito, vocês conseguem decorar, tá? Ficou claro que a Bruna imitou a Antártica. Então, depois eu passo para vocês a musiquinha também, tá? Porque aí fica fácil para vocês decorarem na onde que estão os elementos químicos e saber que tipo de ligação que eles vão fazer, certo? Belezinha, gente? Dúvidas? Me falem.